Bom dia pessoal do YouTube, Facebook, seja por qualquer meio, qualquer plataforma que você esteja vendo aí essa videoaula. Curte, se inscreve, compartilha, sugere, ativa o sininho, critica, elogia, que é bem democrático, né? Essa palavra tão banalizada hoje em dia, né? Mas vamos trabalhar com ela, vamos trabalhar com esse conceito aí de democracia, que é um canal bem democrático, vale quase tudo. Então, olha só, pessoal, hoje é um react, uma reação, né? Ação-reação, né? A lei da física lá, toda ação uma reação em igual proporção, né? Bom, não sei bem essa se é a lei da física, mas tudo bem, vamos usar essa ideia. Olha só, tem um grupo no YouTube denominado Judeus pela Democracia, né? O canal se intitula Judeus pela Democracia. E numa live, já tem algum tempo, acho que foi até antes da guerra aí, ou no limiar da guerra aí, Israel, faixa de Gaza lá, né, Hamas, Israel versus Hamas, eles fizeram uma live, né, com alguns judeus, alguns estudiosos lá do Centro de Estudos Judaicos da USP, mais um pessoal que, se não me engano, era do Rio de Janeiro, e montaram uma live lá, né, onde Michel German, que é um estudioso do judaísmo, né? É uns estudos meio controversos, sabe? Eu peguei algumas questões aí tendenciosas demais, né? Na ciência a gente tem que ter uma neutralidade acima da honestidade intelectual, senhor Michel German, a gente tem que ter imparcialidade, a gente tem que ter neutralidade na ciência. Ciência é um estudioso que vai analisar um objeto de uma forma objetiva, de uma forma imparcial, para levar para o seu público, para levar para os seus leitores, para os seus alunos, para os estudantes, uma visão correta daquele objeto, não a visão que você, particular, quer ter sobre aquilo. Não é a sua visão ideológica que tem que prevalecer. Cadê a neutralidade científica, senhor Michel German, né? Michel German é um professor que tem na rede aí, ele defende as causas, ele é um judeu de esquerda, ou ele é um estudioso do judaísmo pelo viés da esquerda. Então por aí você já vai vendo aí a complexidade do tema, né? Então vamos colocar a questão, o porquê desse react que eu estou fazendo, o porquê desta reação que eu estou fazendo, porque olha só, né? Judeus pela democracia. Então, se o próprio nome já diz Judeus pela democracia, deve ter existido ou deve existir alguns judeus que não são pela democracia, que eu acho que é o caso do senhor Michel German. Você fez uma afirmação dentro dessa sua live aí, que eu, como cidadão, eu posso até processar o senhor por causa dessa afirmação que o senhor fez, né? Então, olha só. Vamos contextualizar, vamos tentar usar a métrica, identificar, relacionar e analisar, né? Nós conhecemos bem a história do judaísmo, é uma religião da revelação, da promessa, da terra prometida, do povo eleito, do povo escolhido, que foi perseguido no Egito, que teve a libertação de Moisés lá da escravidão do Egito, feito pelos faraós, que foi destruído o seu templo pelos babilônicos, que foi perseguido pelos romanos, que sofreu os pogroms lá no leste europeu, na Rússia, que sofreu o Holocausto, que foi feita uma obra contra os judeus, uma obra ficcional, né, denominada Os Protocolos dos Sábios de Sião, né, ou Os Sábios de Sião, os Protocolos de Sião, onde esse documento aí mostraria um suposto complô judaico, uma conspiração judaica para domínio do mundo. Depois foi provado que isso era falso. Esse documento embasou o nazismo, né? Nós sabemos de tudo isso, que lá entre os bolcheviques haviam judeus, mas que depois o Stalin matou alguns milhares de judeus, que Stalin fazia troca de prisioneiros com o Hitler, entregando judeus para o Hitler em troca de prisioneiros de guerra. Tudo isso a gente sabe, que vocês foram expulsos aqui de Pernambuco, né? Ali na Batalha de Guararapes, que Vargas impediu a entrada de vocês aqui durante a Segunda Guerra, embora declarou guerra ao Eixo, embora Vargas fosse simpatizante do Eixo, a gente sabe de tudo isso. Sofreu inúmeras perseguições, foi proibido de ter terra na Idade Média, né? Sofreu perseguições dos católicos, porque os judeus mataram Jesus, nós sabemos de tudo isso, né?
o judeu, né? Nós temos que fazer uma definição, o que é o judeu étnico, o que é a etnia judaica, que eram os antigos hebreus, né? Que se dispersaram pelo mundo devido às perseguições. Nós temos que, nós sabemos que o que ocorre, né? Você tem a nacionalidade israelense, que não é propriamente só de judeus, habitam outras religiões ou outras etnias ou outras nacionalidades dentro de Israel. E tem o judaísmo religião nas suas mais variadas vertentes, ortodoxa, reformista, liberal, conservadora. Você tem o judeu askenazi, que foi lá para o norte da Europa. Você tem o judeu sefardita, que ficou aqui mais na Península Ibérica. Nós sabemos de tudo isso. Nós sabemos que há muitas teorias sobre a riqueza do judeu, não é que o judeu é rico porque ele controla o sistema financeiro, ele controla a mídia, né? Tem papo para dar e vender. Mas aí, olha só o que acontece. Saber se o judaísmo foi mais perseguido pela esquerda ou pela direita já é um problemão muito grave, porque sim, se você se atribuir ao fato de que o nazismo é extrema-direita, nós podemos dizer que a extrema-direita perseguiu os judeus. Se nós fizermos uma retrospectiva de que o judeu já era perseguido lá no Império pelos imperadores russos e depois ali alguns bolcheviques eram judeus e depois o Stalin veio e perseguiu os judeus através dos pogroms, antes mesmo dos nazistas, né? Os bolcheviques comunistas já perseguiam judeus. Nós podemos entender que a esquerda também empenhou aí um papel de perseguição contra os judeus. Lembrando que Karl Marx, que nasceu no seio do judaísmo, mas que envergonhava, ou seja, tinha vergonha do judeu que odiava seu povo, né? Ele já vaticinava lá na questão judaica, lá nas suas elaborações, nas suas elucubrações, que a mentalidade empreendedora do judeu foi responsável pelo capitalismo, né? Então Marx já chega naquela famosa afirmação, em vez dos homens da humanidade, do judeu se emancipar da humanidade, seria melhor que a humanidade se emancipasse do judeu, né? Um grifo do Marx, que alguns já viram aí como um proto-antissemitismo, né? Ok, mas essa aí não é a questão nevrálgica aí que me levou a fazer esse react sobre os judeus pela democracia e pelo senhor Michel German, né? A minha questão é que, olha só, veja a complexidade do tema. Você tem hoje, dentro do discurso, da narrativa discursiva da esquerda, uma aversão a Israel. Nós podemos dizer isso que é uma perseguição aos judeus? Não, obviamente, porque nós temos que definir se o judeu é uma etnia, é uma nacionalidade ou é uma religião. Etnia, acredito que ela não seja mais, porque ela se dispersou, ela se miscigenou. O judeu foi muito perseguido e ele se espalhou pelo mundo. Dizer que é uma nacionalidade, tudo bem, o Estado de Israel, né, uma nacionalidade onde a maioria absoluta ali é de judeus. Uma religião, sim, ok. Então nós poderíamos dizer que as críticas que a esquerda faz aos judeus é pela questão religiosa? Não necessariamente. Você tem uma visão de que a esquerda é pró-Palestina pela violação de direitos que a construção do Estado de Israel fez sobre aquela região que era Palestina, que era chamada que eram os onde os palestinos habitavam e que através de 1948, né, levando a cabo a teoria de Theodor Herzl, né, um sionista, construiu-se ali o Estado de Israel. Então nós podemos dizer, a esquerda é anti-sionista, né? O que é sionismo, Carol? Sionismo é um projeto nacionalista e expansionista dos judeus, né? Onde o judeu aí que ficou disperso pelo mundo precisava de um território, era um povo sem território, né? E precisava do que? De ter um território para ele existir. Onde se criou a ideia de sionismo, né? Sionismo é um termo quase ufanista, digamos assim, quase que chauvinista, né? Nós temos o
o judaísmo e nos fundamentamos em cima das premissas judaicas que nós somos o povo eleito, o povo escolhido, a terra prometida, né? Ok, mas ainda essa não é, aqui é só uma contextualização histórica. Então vamos lá. O senhor Michel German, ele trabalha a questão, né, ele foge a essa questão, ele foge do debate no seguinte sentido. Quando você tem hoje uma esquerda radicalmente anti-judaica e que apregoou aí nos últimos dias até a ideia de sabotagem ao povo judeu, né? Não compre em lojas judaicas, relembrando lá a Noite dos Cristais, onde os nazistas depredaram lojas judaicas, né? Quando você tem uma esquerda radicalmente anti-sionista, como eles dizem, porque o sionismo, na visão deles, representa a elite judaica, bancária, midiática, de grandes empresários norte-americanos e europeus que tem uma política sionista judaizante e imperialista, e por isso a esquerda se voltaria sua crítica contra esse imperialismo judaico. Aí você tem o senhor Michel German, né, dizendo assim, que o projeto crítico da esquerda visa responder a uma questão racista que envolve os judeus contra outros povos. Justamente o judeu que sofreu o racismo histórico, ele era hoje promotor de um racismo histórico. Por quê? O judeu apregoado por esse sionismo, por essa ideia de que o judeu tem que ter o seu território, o seu mundo, o seu imperialismo, o seu colonialismo, ele é de um judeu branco. Olha só o que ele disse. A ideia desse judeu é um judeu branco, militarizado, capitalista, com uma versão, uma entonação cristã e de direita. Então ele está dizendo que esse projeto sionista, via Estado de Israel, via construção do Estado de Israel, é um projeto que levanta as críticas da esquerda, porque esse projeto de judeu, esse modelo de judeu é de um judeu racista, branco, militarizado, capitalista, com uma versão cristianizada, né, e de direita. Por isso que a esquerda seria contra esse Estado de Israel, contra esse suposto ideal sionista, contra propriamente a ideia de um judeu racista. Essa é a ideia dele. Então ele enverga por trás de toda a problemática que há num suposto sionismo, num suposto colonialismo feito lá pelos judeus que habitam lá o Estado de Israel e que seriam financiados e patrocinados pelos norte-americanos. Ele diz que esse modelo de judeu é um judeu racista, branco, militarizado, cristianizado e de extrema direita, né? Então olha só como que ele, sendo um judeu pela democracia de esquerda, negligenciando o antissemitismo que também os movimentos socialistas e comunistas fizeram na história, ele consegue jogar para o racismo o problema do judeu, né? Que há o construto pela direita branca, militarizada, meio cristianizada, de direita, uma construção de um judeu racista, e por isso a esquerda, amante do progressismo, né, da igualdade racial, da igualdade de gênero, ela seria contra esse projeto de judeu. Mas espera aí, senhor Michel German, né? Como é que você me explica, então, se é assim, o projeto, a ideia dentro da doutrina judaica de povo escolhido? O povo escolhido não era uma etnia escolhida, era um povo escolhido. A ideia de terra prometida era para um povo lá do Oriente Médio, hebraico, semita, que não tinha nada a ver com brancos de olhos azuis e muito menos com direita, porque direita é um termo, é um factoide. Hoje um factoide que surgiu aí na Revolução Francesa,
Como é que você explica essa ideia segregacionista do judeu ser o povo eleito e o povo escolhido, e o senhor esconder esse fato hoje e dizer que a ideia, a construção de um judeu seria de um judeu branco, capitalista, de direita, militarizado e com tendências cristãs? Como é que o senhor me explica isso? De antemão, o judeu sempre teve uma ideia segregacionista, que inspirou inclusive os calvinistas norte-americanos, onde muitos norte-americanos sim eram calvinistas protestantes cristãos, mas tinha muitos judeus lá, inclusive entre os Founding Fathers, lá da Constituição Americana de 4 de julho. Né? Então, como é que o senhor enverga um rótulo racista dizendo que a esquerda, ao combater o sionismo, o Estado de Israel, combate o racismo, sendo que essa ideia segregacionista, essa ideia sionista, né, esse termo cunhado aí desde a época lá do final do século XIX por Theodor Herzl, já havia dentro do judaísmo a ideia de povo eleito, povo escolhido, né? O povo que Deus fez a promessa, né? O povo que se salvaria, né? Como é que o senhor explica esse problema? Como é que o senhor explica o fato lá da questão judaica de Marx atribuir ao judeu, e ele não falava especificamente de uma etnia, ou muito menos de um espectro político, de um judeu ter uma mentalidade empreendedora, e isso é que gerou o capitalismo. E isso explicou em partes a perseguição nazista e a perseguição dos czares russos e depois lá dos stalinistas contra a mentalidade capitalista do judeu. Como é que o senhor consegue envergar, fechar toda essa discussão do sionismo, dos conflitos territoriais da Palestina, né, do colonialismo judaico, do segregacionismo judaico, da ideia, da suposta ideia aí do judeu, né, querer ambicionar dominar o mundo a partir do sionismo? Como é que o senhor fecha tudo isso dizendo, explica para mim, dizendo que esse combate a essa ideia sionista, ela vem de uma esquerda que luta contra o racismo? Quem disse que o judeu propriamente é uma raça em primeiro lugar? Quem disse para o senhor que é uma etnia? Onde que o senhor pesquisou isso? Me mostra as fontes disso. Judeu, ele é um povo disperso, ele segregou as mais diversas etnias. Você tem judeu de toda cor, de todas as cores dos olhos. Você tem judeu de todos os espectros políticos, de esquerda e de direita. Tanto que esse canal da qual eu faço esse react, ele é intitulado o canal Judeus pela Democracia. Como é que o senhor consegue envergar, diante de toda a problemática que há na faixa de Gaza, de toda a problemática que envolve a questão judaica, financeira, de banqueiros, de grandes empresários de mídia, né, de grandes empresários do cinema, de grandes empresas, né, um projeto colonialista e segregacionista ou sionista do judeu? Como é que o senhor consegue envergar um rótulo para a esquerda de dizer que a esquerda luta contra esse projeto porque esse projeto é um projeto racial? Ele não é um projeto econômico. O guru, aí Karl Marx não dizia que a história gira em torno da economia, que a luta histórica, a dialética histórica é a luta de classes? Ele não falou em luta de raças ou de gênero ou de religiões, ele falou da luta de classes, né? Como é que o senhor consegue dizer que esse projeto sionista, no fim das contas, ele é um projeto de um judeu branco, militarizado, meio cristão? Eu não sei de onde é que o senhor conseguiu construir essa ideia do cristão e de direita, né? Como é que o senhor explica esse fenômeno? É uma guerra racial? Então a esquerda ela teria lutando meramente contra um projeto racial do judeu, né? De racialização do judeu, de idealização do judeu, e também pelas causas colonialistas. Como é que o senhor me explica isso, né? Como é que o senhor explica todo o processo histórico que levou o judeu de perseguido na história, né, em inúmeras situações, em inúmeros contextos históricos, a perseguir terceiros, inclusive cristãos, né? Como é que o senhor me explica isso? É meramente um projeto racial
de um branco militarizado capitalista e de direita. Esse é o projeto sionista. Então, como é que o senhor explica os kibbutz de Israel, que é um projeto socialista, né? A forte aparato estatal que há em Israel, né? Então a gente tem que fazer aí, eu topo um debate sobre esse tema. Você é estudioso das causas judaicas, né? Das causas judaicas que lhe interessam, obviamente, né? Valeu, esse é o React.